Olá pessoal, vamos para a revisão para a nossa primeira prova de neuroanatomia. Eu quero que vocês estudem bastante para que vocês possam ir bem na prova, para que vocês tirem uma boa nota. O que vai ser cobrado de vocês vai ser aquilo que eu dei em aula, nas videoaulas, então nada além disso. Então eu quero que vocês estudem, que vocês façam essa revisão, que vocês lembrem do que foi falado aqui na nossa videoaula, para que vocês se saiam muito bem na prova. Quero ver vocês arrasando aí na prova, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Nosso sistema nervoso. De algumas maneiras, o encéfalo humano se parece com um computador. Além do processamento lógico, ele é responsável pelo desenvolvimento complexo, aprendizado, autoconsciência, emoção e criatividade. O sistema nervoso, a cada segundo, milhões de sinais químicos e elétricos passam pelo encéfalo e pela complexa rede de nervos do nosso corpo. O tecido nervoso é delicado e necessita de proteção física e de um abastecimento sanguíneo confiável. Quando esse tecido é lesado, a reparação costuma ser delicada e lenta, e a degeneração nervosa é um dos problemas médicos menos compreendidos. Então, nós vimos que o sistema nervoso, ele é responsável por tudo. Ele é responsável pelas nossas emoções, ele é responsável por comandar o nosso corpo, ele é responsável por gerenciar tudo da nossa vida. Então, ele é muito, muito importante, tá certo? Pessoal, além de ser muito delicado, ele necessita de proteção, tá certo? E muita irrigação sanguínea para que essas células que estão lá dentro, que são os neurônios, as células da glia, elas consigam receber sangue adequado para poder viver, a oxigenação, tá certo? Isso também é muito importante. Então, os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde os impulsos nervosos propagam. Será que isso está certo, pessoal? Será que essa frase está certa? Eu acho que não, tá certo? Por que não está certo? Porque os neurônios, como vocês já viram em outras aulas, como que eles são? Eles possuem dendritos, por onde chega a informação. E essa informação vai passar pelo corpo celular, vai passar pelo axônio e vai depois para os outros dendritos, que são os dendritos terminais, para onde vai ser propagada a mensagem, o estímulo. E aí vai ser passado para outro, por exemplo, para outro neurônio que vai receber através dos dendritos, mas o que acontece? Ele não é um fio contínuo que passa, que o neurônio passa de um fio para outro. Entre um neurônio e o outro neurônio, há fenda sináptica, por onde vai passar o que? Vai passar noradrenalina, acetilcolina, vai passar vários estímulos, vários hormônios que são importantes para dar a resposta, tá certo, pessoal? Então, ó, os neurônios não estão conectados formando um caminho contínuo. Eles não formam um caminho contínuo, vários neurônios. Cada neurônio tem toda a estrutura que nós já vimos na nossa aula, que hoje nós vamos revisar, tá certo? Vocês precisam saber. Em cada neurônio existe uma fenda, onde o axônio está muito próximo à superfície de outra célula, processo denominado sinapse nervosa. Então, entre um neurônio e outro neurônio, há essa fenda, há esse espaço por onde ocorre eles não formam esse espaço contínuo, há essa fenda sináptica, tá certo, pessoal? Por onde essa informação vai passar de um para o outro. Ok, pessoal? Posso pedir isso na prova? Se eu pedir, vocês vão lembrar disso? Atenção, hein? Então, o nosso sistema nervoso, qual que é a função dele? A função é receber esses estímulos físicos, químicos e biológicos e reagir a esses estímulos. Então, tudo que vem do nosso meio, que está no nosso meio, a gente recebe esse estímulo e a gente emite uma resposta que vai para os nossos músculos, que vai dar uma resposta física, química ou biológica, tá certo? Então, pessoal, o que nós vimos também? A divisão anatômica do sistema nervoso. Nosso sistema nervoso,
é aquele que localiza dentro do esqueleto axial, cavidade craniana e canal vertebral. Então eu posso pedir isso. Se eu pedir, ó, pessoal, onde que está o nosso cérebro? Vocês vão saber localizar lá o nosso cérebro. Onde está o nosso tronco encefálico? Essa região aqui chamada de tronco encefálico. Onde que é o cerebelo? É essa região aqui, tá certo? Onde é a medula espinhal? Aqui, pessoal, essa é a medula espinhal, tá certo? Vai ser protegida pelos ossos, tá certo? Da coluna vertebral, tá? Então, aqui está a nossa medula espinhal. Então, se eu pedir assim, pessoal, onde que é o cerebelo? Aqui é o cerebelo. Onde é o tronco cefálico? Aqui é o tronco cefálico. Onde é o cérebro? Essa região aqui é chamada de cérebro. Onde está a medula espinhal? A medula espinhal é essa daqui. Então, isso, se eu pedir, vocês sabem identificar onde que está cada uma dessas estruturas? Como que ela é chamada? Como é chamada de cérebro, tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal. Então, nosso sistema nervoso central. Quem que é o nosso sistema nervoso central? Ele é o encéfalo. Quem que é o encéfalo? O encéfalo compreende o cérebro, o cerebelo e tronco cefálico. Então, toda essa estrutura aqui de cérebro, tronco encefálico e cerebelo é chamada de encéfalo, tá certo, pessoal? E quem que é o sistema nervoso central? Compreende a medula espinhal, o cerebelo, o tronco cefálico e o cérebro, ok? Já o encéfalo, ele possui o cerebelo, o cérebro e o tronco cefálico. E o tronco cefálico, por sua vez, é composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, aqui nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Essas três regiões são chamadas de tronco encefálico, tá certo? E aqui nós temos nossa medula espinhal. A divisão anatômica do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso periférico é aquele que se localiza fora do esqueleto. Vamos deixar o sistema nervoso central para se comunicar com outras partes. Então, sempre o sistema nervoso periférico é aquele que está depois do sistema nervoso central, para onde vai comunicar as outras partes. Então, os nervos, os gânglios, que vai comunicar com outras partes do corpo. O tecido nervoso. Então, quais são as características gerais? Ele é formado por dois tipos de célula. Então, quais são as células que compõem o sistema nervoso? Os neurônios e a glia, ou neuroglia, células da glia, tá certo? Tem livro que chama de neuroglia, tá certo também. Então, quais são as células que compõem o nosso tecido nervoso? Os neurônios e as células da glia. Constitui o sistema nervoso central e periférico. Quem deu origem a esse tecido nervoso? A ectoderme. As células da glia ou neuroglia. A cada um neurônio, então cada neurônio que eu tenho aproximadamente 10 células da glia. Então, para cada uma célula de neurônio, possui 10 células da glia. E essas células da glia vão sofrer mitose, tá certo? Então, elas podem se regenerar, elas são facilmente regeneráveis, porque elas sofrem mitose. Já o neurônio não, ele não sofre mitose, tá certo? As células da glia ou neuroglia. Quais são as funções? Protegem e nutrem os neurônios. Então, qual vai ser a função das células da glia? Vai proteger e nutrir. Também isolante elétrico, impede a propagação desordenada do impulso, orienta o crescimento do neurônio na vida embrionária. Então, quais são os tipos de células da glia? Nós temos 4 tipos de células da glia. Os astrócitos. Professora, eu preciso lembrar desse nome? Precisa. Então, pessoal, estudem. O que são os astrócitos? São células da glia. O que eles fazem? Eles ligam os neurônios aos capilares sanguíneos e à pia mater. São células maiores e com muitos prolongamentos. Então, veja aqui no desenho, eu tenho aqui o desenho do neurônio, esse daqui é o neurônio, e aqui eu tenho um astrócito. Veja, esse astrócito é grande. Qual a função dele?
irrigar esse neurônio. Então, ele, através do capilar sanguíneo, ele liga o capilar sanguíneo ao neurônio. Então, ele é chamado de células da glia com o nome de astrócito, tá certo? Outro tipo de células da glia, as células ependimárias. Eu preciso saber desse nome na prova? Precisa. Então escreve, pega um papel e escreve. Quais são as células da glia? Astrócitos, ependimárias, oligodendrócitos e microglia. Então são os 4 tipos de células da glia. Preciso saber o que cada um faz? Precisa. As células ependimárias, elas vão revestir internamente a medula espinhal, revestem as cavidades preenchidas de líquido cerebroespinal, que se situa em torno do encéfalo e da medula espinhal. Então, o que elas vão fazer? Vão proteger a medula espinhal. Essas daqui são as células ependimárias, as células da glia chamadas de ependimária, que vão proteger a coluna espinhal, tá certo? Então, aqui nós temos as células ependimárias. Outros tipos de células da glia, microglia, protegem os neurônios realizando fagocitose. Então, elas vão destruir os micro-organismos, partículas estranhas e detritos celulares de neurônios desintegrados. São células alongadas e pequenas. Então, veja, aqui nós temos o nosso neurônio. Veja que nosso neurônio, ele vai, os estímulos vão chegar aqui pelos dendritos, vai passar pelo corpo celular, pelo núcleo celular, que vai emitir um estímulo, e esse estímulo vai via axônio para os dendritos terminais. Veja que aqui, ó, aqui que tem a bainha de mielina, que protege para que a informação não seja dissipada. E aqui nós temos o que? Os oligodendrócitos, que não deixa essa informação ser perdida, tá certo? Então, as células da glia chamada oligodendrócitos são importantes para não deixar que essa informação do neurônio seja dissipada, seja perdida. Então, aqui está os oligodendrócitos. Então, produzem a bainha de mielina, que são isolantes elétricos, são células menores e com poucos prolongamentos. E a célula microglia, que são pequenas, vão proteger contra bactérias, para não deixar micro-organismos estranhos agredir o nosso neurônio. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer fagocitose. Então, veja, elas são bem pequenininhas e elas protegem os neurônios, tá certo? São chamadas de células microglia. Elas vão destruir micro-organismos e partículas estranhas. São alongadas, veja, elas são pequenas e alongadas, são chamadas de microglia. As partes do neurônio é composto. Então, o neurônio, o que ele é composto? Por um corpo celular, que é o centro de controle, os dendritos que vão receber esses estímulos, o axônio, que transmite o impulso nervoso, o nódulo de Ranvier, que são os espaços entre os segmentos de outro neurônio, a bainha de mielina, que são dobras ao redor do axônio, que aumentam a velocidade de propagação do impulso nervoso. Então, pessoal, aqui nós temos um esquema do neurônio. Isso é importante? É importante. Ah, professor, eu tenho que saber o que é um neurônio, quais são as partes que compõem ele, o que cada parte faz. Sim, vocês precisam. Então, vejam, aqui nós temos o nosso neurônio, tudo isso é uma célula muito grande, ó. Então, o que ela possui? Ela possui os dendritos, que são essas ramificações que servem para quê? Para receber o estímulo. Então, ela recebe a informação, ela passa aqui para o núcleo, veja, que é o corpo do neurônio. O corpo do neurônio, aqui, ó, é o núcleo. O núcleo é onde vai acontecer o quê? Vai processar essa informação. Então, ela processa a informação que chegou e vai emitir uma resposta, vai emitir uma resposta através do axônio. A informação, o estímulo vai passar aqui pelo axônio. E essa informação não é perdida porque tem essa bainha de mielina que vai proteger e não deixar essa informação ser perdida. Os nódulos de Ranvier, e essa informação vai chegar até os dendritos terminais, tá certo? Que vai através da fenda sináptica,
vai ocorrer aqui a fenda sináptica que vai passar para outro neurônio ou para uma parte do corpo uma parte final do corpo que necessita dessa informação, tá certo? Então, eu já vou continuar no outro slide, a continuação da